Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles e o link do canal deles está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Depois da atuação do escritório de Viviane Barsi de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes, no caso Master. A verdade é que o Supremo fez uma correção na lei, que foi extremamente mal feita. A lei dizia que haveria impedimento em qualquer processo em que um parente tivesse atuado. Portanto, vamos dar um exemplo. Se um parente representou a Globo no Supremo Tribunal Federal, qualquer juiz parente dessa pessoa estaria impedido em qualquer processo da Globo, o que não faz sentido. Nós somos 11 ministros. O jogo de impedimento, daqui a pouco, leva a uma manipulação, inclusive, do resultado. Aqui a premissa é falsa. Por quê? Porque a lei foi tão mal escrita mesmo, talvez até propositadamente mal escrita, e não levava ao resultado almejado, levava a um impedimento generalizado. O ministro Alexandre jamais julgou o caso do Master. O decano também comentou a possibilidade de autocrítica por parte dos integrantes do Supremo diante dos recentes escândalos envolvendo magistrados da Corte. Vamos discutir isto. Agora, a autocrítica, como você bem coloca, é autocrítica, é crítica interna, inclusive. Nós devemos fazer esse tipo de avaliação, inclusive para fins de eventual correção de regimento ou novas orientações. Fizemos isso ao longo de toda a vida, por isso essa instituição é duradoura. Eu mesmo sou defensor daquilo que chamo sempre fuga para frente. É fundamental que isso seja feito. Espero que também a imprensa faça a sua autocrítica. A imprensa, por exemplo, apoiou a Lava Jato. Não escutei depois autocrítica em relação à Lava Jato. Já sobre o texto final da CPI do crime organizado, relatado por Alessandro Vieira, no qual Gilmar aparece como indiciado ao lado de outros ministros do Supremo, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o ministro disse que ficou chocado. A vida pública exige responsabilidade. Eu estou chocado que uma CPI do crime organizado e que dizia que iria investigar o crime organizado no Rio de Janeiro e queria investigar as famílias do Norte e outras organizações, termine por indiciar ministro do Supremo. No meu caso, inclusive, é bom que se diga, por ter dado um habeas corpus. Só isso. E isto vira uma causa para indiciamento. E a mídia vem dizendo que ele só fez isso. Não, ele fez isso que é extremamente grave. E eu então, Renata, suponho, por que ele fez isto? Porque ele está ameaçado pelo crime organizado? Ou, o que pode ser pior, é outra hipótese, porque ele está sendo financiado pelo crime organizado? Bem, vamos para o nosso debate aqui com os nossos parceiros de bancada, começando por André Marcília. Boa noite, André Marcília. Seja muito bem-vindo mais uma vez, muito bom tê-lo conosco. Queremos ouvi-lo aí sobre o que mais chamou a sua atenção nessa entrevista aí, nesse resumo, esse pequeno resumo aí que a gente fez da entrevista de Gilmar Mendes para a TV Globo na noite passada. Boa noite, Daniel. Boa noite, Piotto, Consta, Mestre Augusto. Boa noite aos meus amigos que nos ouvem e veem. Olha, é impressionante porque o Gilmar, ele vai se defender de um suposto ilícito e o comete outro, né? Então, quando ele diz assim, é muito grave você indiciar um ministro ou pedir o indiciamento de um ministro. Essa pessoa, será que está sendo financiada pelo crime organizado? Quer dizer, no momento em que ele se defende de uma gravidade, ele comete uma outra, muito pior do que aquela que ele alega está sendo cometida contra ele. Mesma coisa em relação ao Zema. Chegou a dizer que o Zema não poderia, né, os fantoches que o Zema utilizou
a sátira que fez com fantoches era ilícita, que a sátira não era permitido, mas tirou o sarro do sotaque mineiro do Zema. Quer dizer, então, é crime você usar fantoches para tirar sarro do Supremo, mas é completamente liberdade de expressão para o senhor Gilmar ele falar do sotaque mineiro do Zema. E se esse sotaque mineiro a gente trocasse por um sotaque nordestino e colocasse na boca de qualquer um? Será que o Ministério Público não estaria na porta? Se alguém dissesse, tem uma linguagem estranha ali no sotaque nordestino, qualquer pessoa, qualquer crítico, a gente ia entender isso como liberdade de expressão, o Ministério Público ia entender como liberdade de expressão ou xenofobia? Xenofobia é bater na porta da pessoa no dia seguinte e ia dizer, olha, isso não pode ser feito, isso constrange, degrada a população do Nordeste. Mas o que ele faz com o sotaque mineiro, dizendo que é uma linguagem que se aproxima da do Timor-Leste, disse ele. Inclusive conseguiu também ofender o Timor-Leste na mesma tacada. Esse é o Gilmar. Ao se defender de um suposto ilícito, comete um verdadeiro ilícito. E para além disso, eu acho que dessa entrevista toda, eu senti muita falta da segunda pergunta, do repórter que faz a segunda pergunta, que insiste, o inquérito vai acabar quando termina. Tá, mas ok, o que isso quer dizer? Onde que está a legalidade dessa afirmação? Aí não tem essa segunda pergunta. Como a gente tem visto acontecer, essa segunda pergunta ser feita nas entrevistas que muitas vezes reproduzimos aqui, inclusive feita pela Tawane, né? A gente tem trazido essas perguntas inconvenientes feitas a ministros, e ali eu não vi, nessa entrevista não vi. Bobagens imensas foram ditas pelo Gilmar e passaram em branco tranquilamente. Por fim, quero dizer o seguinte, o Gilmar ontem nessa entrevista cometeu diversos crimes de responsabilidade que poderiam, se fôssemos um país sério, ele teria saído imediatamente impeachmentado já da entrevista, já podia sair impeachmentado. Por quê? Ele diz que Minas, as decisões dele sobre Minas foram trocas de favores. Então ele estava usando, ele confessou o crime de responsabilidade. Confessou que ele estava usando a caneta, a toga, para trocar favor com Minas. E sem o governador saber, o que é pior de tudo, porque você troca a favor e não avisa o outro. Segundo, confessou que o inquérito só acaba quando termina e disse que vai acabar no final das eleições, no mínimo. Quer dizer, então ele também confessa aqui que está fazendo uso político de um instrumento jurídico. E também saiu ameaçando as instituições, dizendo que se for investigar o Supremo, tem que investigar todo mundo. Quer dizer, ele quer constranger os outros que estão desejando investigar o Supremo. Ele passa por cima da lei de impeachment, que trata de crimes de responsabilidade, passa por cima do artigo 37 da Constituição, que prevê os princípios básicos para a gestão pública, passa por cima da nossa legislação e comete esses crimes ao vivo, para todo mundo ver e sair ileso. Rodrigo Constantino, boa noite, seja muito bem-vindo, bom tê-lo conosco, queremos ouvi-lo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marcília, Piotto, Mestre Augusto, toda a audiência. Exatamente o que o Marcília vinha dizendo, né? Essa entrevista para Renata Lopretti no Globo foi um fiasco do começo ao fim. Era melhor o Gilmar Mendes ter se segurado, mas ele não consegue, né? Ele fala mais do que qualquer coisa, né? Em entrevistas, ele é um agente político, ele ignora totalmente a descrição necessária de um magistrado de uma corte constitucional. Vamos lá, né? Em primeiro lugar, ele confessou que esse inquérito do fim do mundo é realmente um instrumento político, né? Ainda em relação à ofensa que ele fez a todos os mineiros, né, e o povo do Timor-Leste, ele ainda disse depois, numa outra entrevista, que a sátira tem limites. Imagina se ele reproduzisse um boneco do Zema como homossexual. Não seria ofensivo? Quer dizer, realmente o Gilmar Mendes está fora da caixinha, né? E sim, talvez o ex-governador se sentisse ofendido com isso, ou não. Agora, com certeza não ia ter nenhum inquérito à sua disposição para tentar intimidar, censurar, enquadrar o ministro do Supremo, né? Então isso aí já mostra a diferença entre ambos. O Gilmar Mendes falou que toda figura pública tem que ter responsabilidade. Adoraríamos que isso fosse verdade, né? A coisa que mais falta no STF hoje é ministro com responsabilidade. Ao contrário, eles rasgam a Constituição, eles se metem em escândalos de corrupção com um banqueiro fraudulento e eles tentam usar justamente esses instrumentos de arbítrio, de abuso de poder para calar
todo tipo de crítica, né? Então, isso é típico de regimes ditatoriais e não de uma república com ministros responsáveis, resguardando a importância de uma instituição fundamental para a república como é a Corte Suprema e como guardiões da própria Constituição. Ele é extremamente leviano e irresponsável, né? Insinuando que as duas únicas alternativas para a postura do senador Alessandro Vieira é que ele esteja ameaçado ou financiado pelo crime organizado. E diz que ele foi indiciado só por um HC. Bom, o levantamento da imprensa mostra, Daniel, que o Gilmar Mendes, desde 2009 até 2020, ele concedeu algo em torno de 620 habeas corpus, muitos desses para gente ligada ao crime organizado. O segundo lugar é o ministro Edson Fachin, com menos da metade de HCs. Né? Quer dizer, não é por acaso que a turma do Porta dos Fundos fez já humor com o Gilmar Mendes como uma espécie de laxante, né? De tanta soltura que ele promove no Supremo, ou alguém que venderia HCs. Não se soube de ninguém do Porta dos Fundos incluído em inquérito de fim do mundo. Né? Isso parece que está reservado à direita. Por fim, a Lava Jato, né? A verdadeira obsessão que o ministro Gilmar Mendes tem, ele cobrando uma espécie de meia-culpa, autocorreção da imprensa, porque ousou apoiar a Lava Jato. Ora, ministro Gilmar Mendes, é com muito orgulho que boa parcela da população brasileira apoiou a operação mais bem-sucedida de combate à corrupção no Brasil. O senhor, claro, estava do lado da operação até que ela chegasse perto do Poder Judiciário e dos tucanos. Ali alguma chave virou e o Gilmar Mendes começou a detestar, odiar a Lava Jato. Né? Hoje não tem ninguém preso, justamente porque o Supremo fez de tudo para soltar todos os envolvidos, inclusive o Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão, e depois eles não querem ser vistos como aliados do crime organizado, dos corruptos e por aí vai. O STF hoje virou a banca dos criminosos no Brasil. Pois é, Rodrigo Constantino, sobrou agora até para os fantoches, né? Nem eles saíram ilesos. Mas o ministro Gilmar Mendes também concedeu uma entrevista à TV Record, também na noite de ontem, e criticou a condução das discussões sobre o Código de Ética do Supremo Tribunal Federal proposto pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin. Isto se tornou a salvação da lavoura. Agora vai ter um código de ética. E aí outros já avançam e dizem, e vai ter um comitê para supervisionar os ministros. Talvez tragam para esse comitê o Papa, ou o Trump, né? Isso fica engraçado. Sabe assim, é uma forma de como não fazer as coisas. Se o interesse é ficar debatendo, agradando determinado segmento da mídia, conduza-se dessa maneira. Agora, se quer resolver, é de outra maneira. O decano também declarou que o caso do Banco Master de Daniel Vorcaro não é um escândalo do Supremo Tribunal Federal. Esta questão do Vorcaro, Master e tudo mais, que a imprensa, ou parte da imprensa, transformou num case do Supremo Tribunal Federal, é um problema talvez mais profundo, que revela problemas de regulação, participação do sistema financeiro. A mim me parece que a imprensa trouxe o caso Vorcaro para a Praça dos Três Poderes. Eu, se fosse buscar o endereço do caso Vorcaro ou do caso Master, eu veria ele na Faria Lima. E ainda, Gilmar zombou da pronúncia do pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema. Ele fala um dialeto próximo do português. Muitas vezes a gente não o entende, né? Eu estava imaginando que ele fala uma língua lá do Timor-Leste, um tetum ou coisa assim, mas... Agora, Gilmar Mendes defendeu o inquérito das fake news vai acabar quando terminar. O ministro entende que a corte tem sido vilipendiada. Ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, defendeu nesta quarta-feira, dia 22, que o inquérito da fake news
continuar aberto pelo menos até as eleições deste ano. Segundo ele, as investigações mantêm relevantemente a área de ataque à corte. Eu tenho a impressão de que o inquérito continua necessário e que vai acabar quando terminar. E preciso que isso seja dito em alto e bom som. Esse ministro Gilmar Mendes, ele acha que ele é acima de tudo, cara. O tribunal tem sido vilipendiado. Veja o exemplo. A coragem, eu diria, ou covardia. É coragem, você tem que ter muita coragem para mim. Como está acontecendo aqui? Como que ninguém vê isso aqui, cara? A pessoa tem que ter coragem de criticar o ministro. O diga covardia, o relator da CPI do crime organizado atacar a corte, pedir indiciamento de pessoas não cuidando de quem efetivamente cometeu crimes. Isto pode ser deixado assim? Acho que não. Eu preciso que haja resposta, disse em entrevista ao Jornal da Globo e da TV Globo. Você criticou eu quero a resposta, entendeu? Caramba, ele tá mostrando aí em entrevista mesmo que ele é desse jeito ditador mesmo. E que a lei está mal escrita, que a lei não serve para eles. Ele já falou isso. Cara, se a gente não lutar agora, não tem mais o que a gente fazer. Se eles já estão falando que a lei aí está mais escrita, que quem escreveu tudo errado, proporcionalmente. Então, esse é o relato de ditadura mais indignante do Brasil que a gente pode saber, do mundo, que o STF está fazendo, que as leis, tem uma lei aí é boa o suficiente para eles, é do jeito que eles querem, e é isso. Ministro se refere ao relator do Senado, Alessandro Vieira, em que pediu o indiciamento de Gilmar e também do ministro Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, e o procurador-geral da República, Paulo Guedes, por relações omissas ao caso Master. Foi rejeitado pela comissão. Acho que foi um menos importante o Supremo aberto inquérito e manter pelo menos as eleições. Acho que o regulamento completo inquérito de fake news. Uma investigação sigilosa aberta sobre o justificativo de apoiar ataques contra o STF e os integrantes ameaçam independente do Poder Judiciário, o Estado de Direito, e completou 7 anos no mês passado e, como mostrou o Estadão, tem funcionado como um instrumento do Supremo para proteger e reagir investigações internas.